O texto 13 diz assim: caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai você também. O texto diz assim. Então, meus irmãos queridos, olha só. Nós como comunidade, como igreja, nós caminhamos juntos aqui para louvarmos o nome do Senhor, para adorarmos. E é com comunidade, e é com a igreja, esse ajuntamento santo, é onde eu descubro muitas das vezes os meus defeitos de caráter. É aqui, porque às vezes sozinho eu fui pilantra, mentiroso e nunca descobri isso em mim. Aí quando chega perto do irmão que não mente, nele eu consigo ver que eu estou mentindo, eu sou mentiroso. Então, irmãos queridos, a palavra do Senhor diz que até para chegar perto do irmão, para nós talvez ajudar, apontando ali um certo desvio, precisa ser no óleo. Precisa, ser, na direção do Espírito. Precisa ser assim. Então, meus irmãos queridos, nós precisamos rejeitar as obras da carne primeiro em nós. E para ajudar o irmão querido, que também talvez passará pela mesma circunstância, precisa ser no óleo do Espírito. E no óleo do Espírito é com afeto de amor, misericórdia, bondade, mansidão. Está no texto aí. Nós acabamos de ler. Suportando e perdoando, diz o texto. Versículo 13. Irmãos, porém, o que me faz ter certeza daquilo que eu senti que está fora de ordem, mesmo, tanto em mim quanto no irmão? O texto continua. O que a gente faz para nós sabermos se nós estamos agindo certo com nós mesmos? Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. As nossas justiças, a palavra de Deus diz, eu não vou falar porque vocês vão jantar depois, mas no texto bíblico é nojento. As nossas justiças é como trapo de imundiça, assim diz a palavra do Senhor. Então, por exemplo, se eu vou julgar a mim mesmo ou outro, eu preciso de um parâmetro. Qual parâmetro? Versículo 15, vamos ao versículo 15. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, sede agradecido. Seja o que? A paz de Cristo. É a paz de Cristo. A paz de Cristo é um juiz que ela apita o jogo. E aqui nós vamos tirar um exemplo aqui, já que nós estamos vivendo um momento aí de futebol, né? Inclusive um time aí perdeu, amém, né? Eu falei, esse negócio de camisa verde, eu falei que ia fritar vocês. Mas, por exemplo, um árbitro de futebol, quando ele apita ali uma falta, um negócio assim, ele não apita, com alguns parâmetros que ele acha ali, o achômetro dele. Algo que ele ali na hora, naquele momento ali, ele vai deduzir, aquilo é falta ou não é falta. Não é assim que o juiz de futebol ele faz. O juiz de futebol, quando ele marca e aponta as falhas que aconteceu ali, é baseado o quê? Numa série de regras pré-estabelecidas, que ele já estudou, ele já sabe. E ali, quando ele, apita ali, ele já sabe que aquilo ali foi um desvio, foi uma falta. Já em algo estabelecido. Então, quando um jogador vem e dá um carrinho, no outro, já tem uma regra pré-estabelecida dizendo que não pode fazer aquilo, senão o quê? Quebra a perna do cara, faz uma porção de coisa, não pode fazer aquilo. Então, meus irmãos queridos, aquele ato de entrar no carrinho ali no adversário pode machucar, e mesmo que se aquele jogador, que entrou de carrinho no outro ali, se levantar assim, não, isso não é falta não é falta, não tem jeito, porque o juiz ele vai, decidir ali através de uma série de regras pré-estabelecidas. Por que eu estou falando isso? Porque a paz de Cristo no nosso coração
é exatamente isso. O reino de Deus já tem, sabe, estabelecido, pré-estabelecido dentro de nós parâmetros, dentro de nós, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Já existe, o Espírito Santo já sabe o que é certo e o que é errado. Ele já sabe ali, quando nós estamos inclinados para poder desobedecer essas regras dentro de nós, sabe, vem um contraponto rapidamente dentro do nosso coração dizendo assim, isso não está certo, isso está errado. Ou então, se foi no passado, aquilo que você fez não foi certo. Quem já teve essa voz falando dentro do coração assim? Sabe, de repente, você está caminhando assim, de repente você faz um negócio assim, sem pensar. Todos nós fazemos, nós estamos em casa aqui. Aí de repente você fala um negócio assim, sem pensar, sabe? Aí vem uma voz dentro do seu coração, assim, você sente aquela dor assim, você, não devia ter feito aquilo. Não devia ter feito. Ou então o Espírito Santo traz a memória também, sabe? Principalmente quando ele está tratando o nosso coração, ele traz a memória também. Lembra aquele dia que você fez aquele negócio? Pois é, aquilo lá não foi certo não, não faz de novo não, muda de vida. O Espírito Santo está tratando o nosso coração, mudar de vida, transformar, sabe? Transformar. Aquilo que você fez foi errado. Mas olha só o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda misericórdia, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Habite em vós a palavra de Cristo, assim diz o texto. Eu lhe faço uma pergunta. Qual palavra de Cristo? Que o texto está dizendo aqui. Qual? Vamos para o texto. Se nós formos em Romanos 10, 17, diz assim: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma das coisas que está dentro de nós, através da palavra, é a fé. Fé. A fé, que ela veio, sabe, quando nós aceitamos e ouvimos a palavra. Mas não é só isso. Olha só João, um pouquinho atrás. João 15, 7. João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que a gente não pede transformação então para o nosso coração? É tão bom, meus irmãos, como a gente muda de vida. Olha, a gente alcança tanta coisa. Quem sabe na área financeira, por exemplo, você não está, sabe, avançando, porque talvez você precisa ser transformado. Transformado simplesmente. Você não sabe mexer com dinheiro. É avarento. Não sabe lidar com dinheiro. Então, meus irmãos queridos, qual palavra é essa? Simples, a palavra de Cristo. Jesus deixou muitas. Uma das mais famosas é o Sermão do Monte. Quantas vezes nós estudamos o Sermão do Monte esse ano? Nós já pregamos sobre ele aqui. Mas no seu culto doméstico, aquilo é a palavra de Cristo. Ser manso. Manso de coração. Os humildes herdarão, sabe? Olha só que quanta coisa boa lá. A palavra de Cristo, que é essa verdade dentro de nós, que liberta. Mas liberta, meus irmãos, de quê? Das coisas imorais que existem no velho homem, da qual a gente veio falando. Aí eu lhe pergunto, para nós caminharmos para o final, para participarmos da mesa do Senhor. O que você está fazendo, que você está sentindo que Deus não está de acordo? É uma pergunta que eu te faço hoje aqui. Essa pergunta não está sendo feita em muitas igrejas, e aqui eu não estou falando mal de nenhuma igreja. Não é o nosso compromisso aqui. Mas, nos tempos de hoje, essa pergunta não está sendo feita hoje. Sabe? O que é que você está sentindo que não está agradando a Deus? Porque precisa. Precisa, sabe? Alguma coisa dentro de você dá choque. Eu já falei diversas vezes aqui, se o pecado não te faz tremer, tem algo errado com você. Tem algo errado. Se nós nascermos de novo, é impossível nós não sentirmos